Diário de Mina Harker, 30 de setembro. Estou tão feliz que mal posso me conter. Suponho que a reação ao medo assustador que eu tive, que esse terrível caso e a reabertura de sua antiga ferida pudessem agir de forma prejudicial a Jonathan. Eu o vi sair para Whitby com um rosto o mais corajoso possível, mas eu passei mal de apreensão. O esforço, no entanto, fez bem a ele. Ele nunca foi tão resoluto, nunca tão forte, nunca tão cheio de energia vulcânica como agora. É assim que o bom professor Van Helsing disse. Ele é verdadeiramente corajoso e melhora sob a tensão que mataria alguém de natureza mais fraca. Ele voltou cheio de vida, esperança e determinação. Temos tudo para esta noite. Eu me sinto muito eufórica de emoção. Suponho que alguém deva ter pena de qualquer coisa tão caçada como é o conde. É exatamente isso. Essa coisa não é humana, nem mesmo besta. Ler o relato do Dr. Seward sobre a morte da pobre Lucy e o que se seguiu é suficiente para secar as fontes de pena no coração de alguém. Mais tarde, Lord Godalming e Sr. Morris chegaram mais cedo do que esperávamos. O Dr. Seward saíra a serviço e levou Jonathan com ele. Então, eu tive que vê-los. Foi para mim uma reunião dolorosa, pois trouxe de volta todas as pobres esperanças de Lucy, de apenas alguns meses atrás. É claro que eles ouviram Lucy falar de mim, e parecia que o Dr. Van Helsing também está gabando-se de mim, como o Sr. Morris expressou. Pobres sujeitos! Nenhum deles está ciente de que eu sei tudo sobre as propostas que fizeram a Lucy. Eles não sabiam o que dizer ou fazer, pois ignoravam a quantidade de meu conhecimento. Então, eles tiveram que manter em assuntos neutros. No entanto, pensei que o assunto era passado e cheguei à conclusão de que a melhor coisa que eu poderia fazer seria atualizá-lo sobre o caso. Eu sabia pelo diário do Dr. Seward que eles estavam presentes na morte de Lucy, sua morte real, e que não preciso ter medo de trair qualquer segredo antes do tempo. Então eu disse a eles, o melhor que pude, que havia lido todos os papéis e diários, e que meu marido e eu, tendo datilografados, acabamos de colocá-los em ordem. Eu dei a cada um uma cópia para ler na biblioteca. Quando Lord Godalming recebeu a dele e a folheou, ela era uma pilha e tanto. Ele disse: "Você escreveu tudo isso, Sra. Harker?" Eu assenti e ele continuou: "Eu não vejo o propósito disso. Mas vocês são tão bons e gentis e têm trabalhado com tanta sinceridade e tão energeticamente que tudo o que posso fazer é aceitar suas ideias de olhos vendados e tentar ajudá-la. Eu já tive uma lição em aceitar fatos que deveriam tornar um homem humilde até a última hora de sua vida. Além disso, eu sei que você amava minha pobre Lucy." Aqui ele se afastou e cobriu o rosto com as mãos. Eu podia ouvir as lágrimas em sua voz. O Sr. Morris, com delicadeza instintiva, apenas colocou a mão por um momento em seu ombro e depois saiu silenciosamente da sala. Suponho que haja algo na natureza da mulher que deixe um homem livre para desabar diante dela e expressar seus sentimentos ternos ou emocionais sem sentir que isso afete sua masculinidade, pois quando Lord Godalming se viu sozinho comigo, ele se sentou no sofá e falou completamente e abertamente. Sentei-me ao lado dele e peguei a mão dele.
Espero que ele não tenha pensado que era ousadia minha, e que se ele pensar nisso depois, nunca tenha esse pensamento. Que engano meu! Eu sei que ele nunca pensaria isso. Ele é muito cavalheiro. Eu disse a ele, pois pude ver que seu coração estava partido. Eu amei a querida Lucy e sei o que ela era para você e o que você era para ela. Ela e eu éramos como irmãs. E agora que ela se foi, você não me deixará ser como uma irmã para você em seu problema? Eu sei que tristezas você teve, embora eu não possa medir a profundidade delas. Se simpatia e pena podem ajudar em sua aflição, você não me deixaria oferecê-las pelo bem de Lucy? Em um instante, o pobre querido ficou impressionado com a dor. Pareceu-me que tudo que ele estava sofrendo em silêncio extravasou de uma só vez. Ele ficou bastante histérico e, levantando as mãos abertas, bateu as palmas juntas em uma agonia perfeita de tristeza. Ele se levantou e depois se sentou novamente, e as lágrimas rolaram por suas bochechas. Senti uma pena infinita por ele e abri meus braços sem pensar. Com um soluço, ele deitou a cabeça no meu ombro e chorou como uma criança cansada, enquanto ele tremia de emoção. Nós, mulheres, temos algo de mãe em nós que nos faz superar assuntos menores quando o espírito materno é invocado. Senti a cabeça desse grande homem solta, descansando em mim, como se fosse o do bebê que algum dia poderia estar no meu peito, e acariciei seus cabelos como se ele fosse meu próprio filho. Eu não pensei na hora como tudo foi estranho. Um pouco depois, seus soluços cessaram e ele se levantou com um pedido de desculpas, embora não tenha disfarçado sua emoção. Ele me disse que, durante dias e noites passadas, dias exaustivos e noites insones, ele não conseguiu falar com ninguém, como um homem deve falar em seu tempo de tristeza. Não havia mulher cuja simpatia pudesse ser dada a ele, ou com quem, devido à terrível circunstância com que sua tristeza estava cercada, ele podia falar livremente. Eu sei agora como sofri, disse ele enquanto enxugava os olhos. Mas ainda não entendo, e ninguém mais pode entender, o quão doce sua simpatia foi para mim hoje. Devo saber melhor com o tempo, e acredite em mim que, embora eu não seja ingrato agora, minha gratidão crescerá com o meu entendimento. Você me deixará ser como um irmão, por todas as nossas vidas, pela querida Lucy? Por nossa querida Lucy, eu disse enquanto apertávamos as mãos. Sim, e por sua própria causa, ele acrescentou. Se a estima e gratidão de um homem valem a pena, você ganhou a minha hoje. Se alguma vez o futuro trouxer a você um momento em que precisar de ajuda, acredite em mim, você não chamará em vão. Deus permita que esse tempo nunca chegue e que nada apague o sol da sua vida. Mas se isso acontecer, prometa-me que me avisará. Ele era tão sincero e sua tristeza era tão fresca que eu senti que o confortaria, então eu disse, eu prometo. Quando eu vinha ao longo do corredor, vi o Sr. Morris olhando para fora de uma janela. Ele se virou quando ouviu meus passos. Como está a arte? Ele perguntou. Então, percebendo meus olhos vermelhos, ele continuou. Ah, vejo que você o estava confortando. Pobre velho sujeito. Ele precisa disso. Ninguém além de uma mulher pode ajudar um homem quando está com problemas de coração. E ele não teve ninguém para confortá-lo. Ele lidou com seu próprio problema tão bravamente que meu coração sangrou por ele. Eu vi um manuscrito na mão dele e sabia que,
Quando ele ler, ele perceberá o quanto eu sabia. Então eu disse a ele: eu gostaria de poder confortar todos os que sofrem com o coração. Você vai me deixar ser sua amiga e você virá a mim por conforto se precisar? Você saberá mais tarde por que eu falo. Ele viu que eu estava sério e, inclinando, pegou minha mão e, levantando-a aos lábios, beijou-a. Parecia um fraco conforto para uma alma tão corajosa e altruísta, e impulsivamente eu me inclinei e o beijei. As lágrimas brotaram em seus olhos e houve um nó momentâneo na garganta. Ele disse com bastante calma: garotinha, você nunca se arrependerá dessa bondade de coração verdadeiro durante sua vida toda. Então, ele entrou no escritório de seu amigo. Garotinha, as próprias palavras que ele usou para Lucy, e mas ele provou ser um amigo.